Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, um seguidor pediu para eu contar qual foi o meu date ruim, o pior date que eu tive na minha vida. E eu, assim, infelizmente, eu tive muitos dates na minha vida, gente, muitos, verdade. Mas não tive um date, assim, ruim, sabe? O máximo que eu posso dizer, eu tive um date uma vez com um cara, chovia muito, a gente foi parar num hotel, numa daquelas hospedarias que eu já contei aqui nesse vídeo aí, que eu vou colocar em cima para vocês darem uma olhada. E ele tinha um chulé enorme, horrível, assim, coisa de empestear todo o quarto. Só, e assim, nem foi legal, talvez por conta disso mesmo, né? Que eu acho que isso atrapalhou muito mais ele do que a mim. E não deu certo por outros motivos. Mas assim, date ruim mesmo, que eu tive, assim, que eu lembro, é esse. E se eu não lembro é porque não teve mesmo outro, né? Mas aí eu estava pensando, isso foi uma coisa bacana, porque eu estava pensando o seguinte: e se eu fui o date errado de alguém? E não sei, e nem desconfio. Não é? Existe essa possibilidade. E se eu fui, talvez, o assunto de alguém chegar para os amigos e falar: porra, eu saí com um cara e aconteceu isso ou aquilo, ou não era isso ou não era aquilo que eu esperava, não sei. Posso ter sido tranquilamente o date errado de alguém também. A gente pode ser o date ruim de alguém. Vamos pensar nisso, né? Mas aí, ampliando essa discussão, aí sim, eu tive alguns relacionamentos ruins. Né? Apesar de ter vivido quase que a metade da minha vida inteira com o Gil, eu tive bastantes outros relacionamentos. Claro, aqueles relacionamentos, alguns curtinhos, outros mais longos, né? Mas eu tive bastante. E eu tive ali dois relacionamentos que foram ruins, foram bem ruins. Um foi um relacionamento abusivo e o outro um relacionamento que eu diria canalha. E curiosamente, vocês vejam como uma coisa vai levando a outra, né? Curiosamente, eu percebi que eu morei, durante toda a minha vida, eu morei com 4 pessoas. Três pessoas foram curtinhas, assim, não foram tanto tempo, né? Não duraram tanto tempo. E três dessas vezes foram ruins, né? Com o Gil eu já moro há 26 anos, vamos aí para 27, e é maravilhoso. Então, assim, e engraçado que esses dois relacionamentos ruins que eu estou falando para vocês foram justamente, respectivamente, na verdade, né? O primeiro e o segundo, a primeira e a segunda pessoa com quem eu morei. Olha que coisa louca, né? Deveria ficar traumatizado, né? Mas não fiquei, não. Então, assim, a primeira pessoa com quem eu fui morar junto mesmo era um relacionamento abusivo. Ele era uma pessoa muito, muito, muito ciumenta, muito controlador, demais mesmo, tipo ameaças e ameaças, muitas brigas, inclusive na rua, coisa que nunca tinha acontecido comigo. E rolou agressão física. E aí, quando rolou agressão física, eu, né, acordei para a vida e saí fora. Foi bem traumático. E era a primeira vez que eu tinha saído de casa. Não saí de casa exatamente para morar com essa pessoa. Eu saí de casa numa outra situação e dali fui morar com essa pessoa. Depois eu conto essa situação da primeira vez que eu saí de casa. Eu acho que é uma situação interessante também. E aí eu saí fora e acabei voltando para casa da minha avó, né, onde eu morava antes de sair de casa. E foi uma coisa chata, né? Ter que voltar para casa, dá um sentido assim meio que de derrota, né? Você não conseguiu, você fracassou, né? Tem essa sensação de fracasso, né? Eu tive muito isso. E aí depois eu saí de casa uma segunda vez para ir morar com outro cara, e ele foi realmente no começo maravilhoso, aquela coisa toda, mas no finalzinho ele foi bem canalha comigo. Por quê? Porque a gente morou junto um tempo, depois ele resolveu ir embora, né? Ele não terminou comigo, ele simplesmente disse: eu tô indo embora. Automaticamente terminando comigo, né?
Mas eu achei aquilo muito assim, sabe? Sem consideração, talvez, né? E aí ele foi morar em outro lugar, alugou um outro apartamento. Quando ele disse que ia, já estava com o apartamento alugado, já estava pronto para ir. E foi. Só que o apartamento onde a gente morava estava alugado no nome dele. Mas eu continuei lá numa boa, né? Gostava muito de lá, eu gostei muito daquele lugar onde eu morei. E fiquei lá mais de um ano morando lá nesse apartamento sozinho. Só que um belo dia o senhorio bate à minha porta e diz: Olha, eu vou precisar que você vá embora, tipo essa semana, assim. E eu falei: Nossa, mas o senhor não me falou nada, não me avisou nada, como é que eu vou sair assim de uma hora para outra, né? Ele: Olha, mas eu já avisei a fulano, que era até então a pessoa com quem morava comigo e tal. Tem mais de um mês. Falei, cara, o cara não me avisou, não me falou nada, né? Concordou em entregar sem me consultar e nem me avisou. E é assim, a gente não terminou brigado, não terminou com raiva um do outro, não mesmo, apesar de, né, de ter ido assim. E eu fiquei assim, abismado com aquilo, assim, revoltado, chateado, né? Tive que me mudar assim de repente, por sorte, um amigo me ofereceu estadia na casa dele, até que eu conseguisse um outro lugar para alugar, porque isso não é uma coisa assim que se acontece de um dia para o outro. E aí, nesse meio tempo, eu fui morar com um outro amigo meu, de muitos anos. Aí nós alugamos uma casa junto, uma casa maravilhosa, inclusive. Mas também não durou muito e logo depois eu conheci Gil e vim morar com ele. Então esses dois relacionamentos foram ruins por conta disso, né? Então eu posso dizer que foram relacionamentos bem ruins para mim, né? Esse primeiro bem abusivo. Mas aí eu fui pensando mais além ainda e pensei o seguinte: eu vejo muitas pessoas reclamando de ex na internet. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? De que eu não entendo por que tanta revolta, tanta raiva dos ex. Afinal de contas, foram pessoas que você, teoricamente, dividiu momentos bons, momentos, né, agradáveis, pelo menos. E aí eu tava pensando assim, e cara, e se eu sou o ex-tóxico de alguém? Né? E se eu fui o cara assim que acabou tendo uma fama ruim, uma visão ruim, né? Depois do término, porque eu terminei com muitas pessoas ao longo da minha vida. Talvez eu tenha terminado mais do que tenham terminado comigo. E em vários momentos essas pessoas ficaram realmente com muita raiva de mim por isso. Então provavelmente eu sou o relacionamento tóxico, eu sou o ex-tóxico de alguém, né? E aí, se a gente for mais a fundo ainda, a gente vai perceber que talvez essa leitura não seja muito precisa, né? Talvez a gente chegue a essa conclusão de que o ex é tóxico muito levado por mágoa e ressentimento. Talvez esse ex não seja tão tóxico assim, né? Talvez seja uma leitura que você faça. E talvez seja uma leitura que você faça, como eu falei, né? Toda trabalhada na mágoa e no ressentimento. Porque provavelmente você gostava daquela pessoa e não aceita muito bem o término. Ah, mas essa pessoa me traiu. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Traições quase sempre acontecem. Ok? Traições quase sempre acontecem. É muito raro um relacionamento onde não tenha havido pelo menos uma traição ou uma semi-traição, sei lá, né? E dá perfeitamente para passar por cima. É um problema que tem solução, é um problema que dá para resolver, né? Agora, quando isso vem acompanhado de muita mágoa, de muito ressentimento, aí isso se torna um problema sem solução, e aí se termina esse relacionamento de uma maneira muito traumática, muito dramática também, né? E aí essa pessoa que foi traída, né, que
acaba tendo ali esse ex como uma pessoa muito tóxica, né? Como assim, a pior pessoa do mundo. E na verdade nem era para tanto, né? Mas, repito, a mágoa e o ressentimento, elas fazem as coisas serem pintadas com cores muito mais fortes, né? Aqui, as cores ficam muito mais densas, muito mais fortes, e aí o quadro fica muito mais dramático, né? Então, assim, a gente precisa parar para pensar um pouquinho nisso, sabe? Que às vezes a gente está sendo injusto com aquela pessoa, colocando ela assim como a pior pessoa do mundo, quando na verdade é a sua leitura. Quando na verdade você está sendo levado, sabe, pela mágoa, pelo ressentimento daquele relacionamento não ter dado certo, né? E você não ter dado, não poder ter dado vazão àquele sentimento que você tinha que era grande, né? E ele talvez tenha murchado muito rápido e aí causa, sei lá, uma implosão. Mas são coisas que a gente às vezes precisa refletir. Eu não tenho raiva de nenhum desses meus ex, né? Mesmo desse, assim, desses dois. O primeiro, inclusive, já até faleceu. Né? Mas eu não guardava mágoa, não guardava raiva deles, não. Claro, fiquei chateado com as situações, né? Que aconteceram, mas esse ódio, assim, se fosse hoje, de repente de eu ir para a internet e ficar falando do meu ex tóxico, que eu quero que morra, que eu quero que se exploda, não faria. Não faria. E eu não sou essa pessoa com essa elevação espiritual, não, viu? Não sou essa pessoa iluminada que perdoa, não. Nesse caso não era uma questão de perdoar, né? Nesse caso não é uma questão assim, de passar mesmo, de passar batido. Aconteceu isso, mas não foi na minha vida algo assim tão grave, sabe? Aconteceram coisas bem mais graves. Outras pessoas fizeram coisas muito piores para mim que não fossem, que não estivessem, né, num relacionamento comigo. Então, a gente precisa muito bem avaliar isso. Mas assim, sinto muito em decepcionar o meu seguidor em não contar nenhum date ruim, mas realmente não tenho. Não tenho mesmo. Teve esse aí mais ou menos desconfortável, eu diria, mas nada assim ruim. Claro, gente, nem sempre dá certo. Ainda mais eu que tive bastantes, né? Nem todos deram certo, claro que não. Nem todos foram maravilhosos, né? Tiveram situações assim, de eu esperar uma coisa ser outra, né? De eu estar depositando muita expectativa numa pessoa e acabar não recebendo de volta. Mas isso é um problema seu, né? Você que cria aquelas expectativas. Então, isso é um problema seu. Não da pessoa, sabe? A pessoa tem aquilo para te oferecer. Se você criou na sua cabeça algo além daquilo ali, aí já é um problema seu, né? Então, assim, essas pequenas decepções são normais, sabe? A gente também tem que aprender a lidar com isso. Sorte minha que desde cedo soube disso, soube lidar com isso. Então, essas pequenas decepções, esses pequenos enganos, essas pequenas má avaliações que a gente faça, né? Essas pequenas expectativas que a gente coloca demais numa situação e depois se decepciona, isso tudo é normal, isso tudo é natural de acontecer, isso tudo acontece e vai continuar acontecendo na vida da gente o tempo inteiro, porque isso faz parte da vida. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Isso já é uma coisa que eu falo em relação a quase tudo, mas é verdade, a vida é feita de limitações, de decepções, de tudo isso, né? Não é só feita de coisas boas, não é só sucesso, gente. Né? Acho que todo mundo sabe disso. Se não sabe, deveria saber. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.